Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras. Trago para vocês um videozinho aí com melhores momentos aí e análise da mídia desse pós-jogo do Verdão contra o Sport Cristal, aí, no qual o Verdão ganhou de 6-0, é isso mesmo aí. O Verdão ganha de 6-0 em cima do Sport Cristal pela Libertadores e o Verdão se consagra aí mais uma vez na Liberta, né? Vamos ver aí a mídia vem falando sobre esse jogo. Contrário do Palmeiras, que terminou na primeira colocação com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 6-0 hoje sobre o Sporting Cristal do Peru, na despedida de Estevão, né? Para quem gosta de futebol, falei aqui no início do programa, é triste, né? Para quem gosta de ver grandes jogadores por aqui, a gente está perdendo um. Hoje foi o último jogo de Estevão no Allianz Parque, pelo menos nessa passagem atual pelo Palmeiras, porque depois o Palmeiras joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e viaja para o Mundial de Clubes. E de lá, depois da participação do Palmeiras, Estevão vai se apresentar ao Chelsea para jogar na Inglaterra. Deixa eu colocar aqui na tela o campinho do Palmeiras, né, com a escalação, e temos também os números para a gente falar sobre essa goleada. Aliás, deixa eu falar aqui, que jogo espetacular do Palmeiras hoje. Deu gosto de ver o Palmeiras jogar, um jogo de muita imposição, criou muitas oportunidades, o 6-0 ficou barato ainda. O placar de 6-0 ficou barato para a quantidade de gols que o Palmeiras teve a chance de fazer. Posse de bola foi até razoavelmente equilibrada, né? 54% troca de passes também, olha, para você ver a capacidade 46%. de jogo objetivo que o Palmeiras tem, pô. Então, para você fazer 6-0, você não precisa ter 700 passes trocados, vamos dizer. Só para fazer uma pequena comparação com o Flamengo aqui, o Flamengo trocou quase 600 passes. O Palmeiras, a característica 400. do jogo foi diferente também. Foi diferente. Em dado momento, o Cristal se abriu e o Palmeiras teve muito espaço para resolver em ataque rápido. E o time é muito bom nisso. Muito bom. Passes certos, 86% do Palmeiras contra 84% do Sporting Cristal, 20-6 em finalizações para o Palmeiras, 12, impressionante, né? 12 finalizações na direção do gol do Palmeiras contra apenas uma do Sporting Cristal. 5-2 em impedimentos, 5-5 em escanteios, 13 desarmes do Palmeiras, 7 do time peruano, 6-14 em faltas cometidas, 2 cartões amarelos para o Palmeiras, 3 para o Sporting Cristal. E hoje, de novo, é difícil dizer isso, né, Mansur? Porque a gente está com, pelo menos eu, não digo por vocês, mas eu estou com alguma dificuldade de entender qual é o time titular real do Palmeiras nesse momento. A gente tem algumas peças que a gente sabe que são titulares absolutos, mas algumas outras a gente tem dúvidas, ou pelo menos eu tenho dúvidas. Por exemplo, eu acho que hoje o Maurício é um titular, né? O Veiga, eu acho que é reserva. Concorda ou não? O Estevão, esse é um titular. Estou pensando enquanto você fala. O Flaco, ele entrega mais do que o Vitor Roque. Mas se você na pensa, cabeça do Abel, será que ele é titular? Mas se você pensa, o Palmeiras e Flamengo é um jogo, em tese, um desses jogos emblema assim, da temporada, né? O Maurício não começa. Sim. Então tem um erro do Abel, porque devia começar jogando muita bola. Não, mas assim, mas a gente entende. É difícil, Não é tão simples. Eu acho que tem muito também ali de quem está pronto para competir naquele momento. Evidente que vai ter uma espinha dorsal que a gente vai saber. Isso. Agora, acho que nessa, para mim, uma característica do Palmeiras é que essa certeza assim, de 8, 9 que vão jogar os grandes jogos, a gente tem na segunda parte da temporada. Quando começa a entrar uma reta final de muitas decisões. Isso. Ali a gente costuma ter. Nesse período, tem muito de fazer um time forte para competir. O Palmeiras raramente entra muito desfigurado. Você olha hoje o time do Palmeiras num grupo absolutamente decisivo e que estava em jogo ali confirmar a melhor campanha geral, o time é muito robusto, né? Muito. Mas assim, dentro que pode ser titular, né? Claro, dentro do que eu estava falando, né, Alex? Por exemplo, quem são os volantes titulares? Eu acho que se fosse a final da Libertadores hoje, o único que eu tenho certeza que jogaria é o Richard Rios. Eu apostaria Rios e Martínez, mas não tenho certeza. O Rios é um titular. O Estevão joga, mas o Estevão vai sair. Então a gente vai passar a ter mais essa dúvida. Agora, quem será o meio? Veiga ou Maurício? Ou Maurício, né? O Felipe Anderson, que hoje não estava à disposição, é um titular hoje? Eu acho que não. Facundo Torres não jogou hoje. Difícil achar quem tem jogado. Todas, mas quem jogou mais do que ele ao longo da temporada? O Facundo é um titular. Eu acho que dali a briga entre Maurício e Veiga para uma vaga nesse sentido. Esse jogo jogou até porque o adversário permitia isso também, fazer isso dentro de casa. Joga Vanderlan, essa linha de trás aqui hoje.
Essa eu acho que é toda reserva, né? Porque eu Hoje, imagino... Essa eu acho que sim. Apesar do Fux ter jogado bastante. Tem jogado bem, né? é verdade. E tem jogado Mas bastante. hoje eu acho que é mais fácil. Giai, Murilo, Gomes e Piquerez. Exatamente, exatamente. Mas o que mais impressiona, e é por isso que dá essa dúvida, é porque realmente o time que ele tá pondo produz super bem. E aí que tá o detalhe. Aquilo também que passou um tempo do Palmeiras, você fala, puxa vida, um jogo às vezes meio chato, objetivo, eficiente e tal, mas... E esse Palmeiras, ele já tá diferente, cara. Ele incorporou de uma forma que, do jeito que ele monta, você pega Maurício e Veiga, eles podem vir articular, mas o Maurício, ele dá profundidade, ele consegue fazer isso, jogando por dentro, para tudo que é lado. Tem inteligência, você tem boa posse de bola, você tem boa finalização. Então o Palmeiras está vivendo esse momento de, vixe Maria, tá na lua de mel, né? E veja que não estamos falando nem de Paulinho, né? Então, é quem vai entrar na equação, porque vai sair Estevão. Isso. Paulinho entra nessa disputa, quer dizer, durante o Mundial já por um lugar nos jogos, ao longo da disputa da Copa do Mundo, mas sem o Estevão após a Copa do Mundo de Clubes, tem Paulinho nessa equação. Eu tenho a impressão que ele vai fazer meio que um 4-4-2 ali, né? Se a gente pensar... É claro que não exatamente, talvez, com esse desenho, mas eu acho que vão ser 2 volantes, talvez Veiga e Maurício, por exemplo, Paulinho e Flaco, Paulinho e Vitor Roque. Talvez aconteça mais. Uma dupla lá na frente, né? Talvez aconteça mais, é porque o Facundo tem jogado muito pelo lado esquerdo, Isso. né? Quase sempre. Talvez ele mude para o lado direito. Pode ser também. O Paulinho partir da esquerda. A questão com o Giai, ele não costuma ter, não tem em geral, nem sempre o Giai é usado como o lateral que te dá largura na hora de atacar pelo lado, como lateral. Porque a partir de dado momento ele passou a usar o Estevão ou como meia central ou como o jogador do lado direito tendo liberdade para vir dentro. Aí ele precisa de algum jogador para abrir o campo por ali. Às vezes ele dobrou o Mike com o Giai para ter o Mike abrindo o campo. Uhum. O Giai nem tantas vezes. Se você tiver o Facundo Torres, você vai ter um jogador com característica de um ponta meia, que vem para dentro, canhoto, e aí a questão da profundidade pela direita, da largura, que o Abel não costuma abrir mão, né? Porque o Abel tem um aspecto muito posicional na forma de atacar dele, que é a de ocupação de zonas do ataque. Aí tem que ver como vai resolver caso o Facundo venha para o lado direito. Porque era mais fácil na nossa cabeça pensar 2 volantes, vamos dizer Rios e Martínez, Facundo pela direita, o Paulinho partindo da esquerda, Maurício ou Veiga por dentro e um centroavante que hoje, de novo, o Vitor Roque tem jogado partidas importantes. Isso. Mas por rendimento, o Flaco tá eu acho que o Flaco está à frente. Não tenho dúvida que o Flaco está melhor do que o Vitor Roque nesse momento. Sabe o que você estava falando aí, ô Mansur? E eu estava pensando aqui sobre posicionamentos e você falou sobre essa opção e o Paulinho jogou assim durante a maior parte da carreira pelo lado, né? Mas eu tenho a impressão que depois dessa passagem pelo Atlético, pelo menos para mim, ficou muito claro que o Paulinho joga muito mais quando ele está próximo do centroavante. Mas veja. Como um atacante um pouco mais central e menos ponta. Eu acho que ele é muito mais perigoso. Mas o ponta esquerda, entre aspas, no Palmeiras do Abel, não é um ponta. Porque quase sempre aquela largura do campo está dada pelo Piquerez. Isso. O Piquerez pode vir por dentro, eventualmente, para o jogador cair ali. Uhum. O time não é um time de totó. O que ele ocupa são zonas, mas os jogadores que ocupam cada zona do ataque são diferentes. Isso pela forma do Abel atacar. Com o Piquerez passando, o Paulinho tem toda a liberdade, vai ter todo o mecanismo pronto para ele atacar a área ou vir para a entrada da área. O Paulinho para mim, não é um ponta preso ao lado do campo. Não é. Porque era assim, né, no início da carreira, né? De cortar para aquele tradicional ponta, recebe pé invertido, corta para dentro para ou chutar ou dar o passe para alguém. Eu acho que ele é um jogador de muito de atacar a área em diagonal, de se colocar em posição de finalizar, facão, né? De fazer uma combinação curta com outro atacante, tocar e passar. Ele tem muito dessa característica. Quando ele jogou com o Hulk, que foi o melhor entendimento, e a temporada mais goleadora dele... Eu acho que muda a carreira do Paulinho de patamar, né? A passagem dele pelo Atlético. Mas que é normal, né? Você vai chegando, você vai vivendo alguns momentos, vai se aconchegando dependendo do lugar que você tá, e ali ofereceu para ele a condição dele ser artilheiro e ele descobriu que isso ele tem. Ele sempre teve bater bem na bola, o drible, né? É um cara criativo. Qualidade técnica muito grande. Isso, só que ali ele conseguiu se acostumar, tendo um atacante do tamanho do Hulk, que ele chama atenção, ele pifa o tempo todo, tem assistência. Esse é o ponto. O Hulk gostava de fazer um movimento de saída para meter a bola no Paulinho entrando. Tem muito gol assim o Atlético. Então o Palmeiras, nesse sentido, com o Paulinho, ganha-se sim muita possibilidade de criação. Mesmo que ele comece
na beirada, poxa vida, se ele pegar uma bola ali, um lateral, tudo que for marcar, ele vai conseguir tirar algo dali. E partindo dali, ele vai para dentro. Até onde ele vai acompanhar, um lateral ou não, depende de como que vai estar esse time do Palmeiras. Mas se ele chega a jogar no nível que ele pode, depois do Estevão saindo, acredito que ele seja o cara, de repente, até mais talentoso desse Palmeiras. Ah, sim, tem tudo para ser uma referência dentro do time, né? Vamos ouvir então Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou depois dessa goleada, 6-0. Até o Abel passou a maior parte do tempo sentado hoje, no banco de reservas. Pelo menos o quinto e o sexto gols, eu lembro de que a imagem mostrava ele estava sentado, aplaudindo o pessoal, mas sentado, relaxado. Não tomou cartão amarelo. A hora mas hoje também não dava, né? Não, mas para Abel e para Zubeldia, tudo é possível. Tem uma média alta. Na hora do gol do Veiga, ele solta um palavrão meio desacreditado, né, no banco de reserva, sentado com a qualidade da batida. Do português, né? Isso. Vamos ouvir Abel Ferreira depois da goleada. Eu já disse que sim, pelas soluções que temos. E esse era o nosso objetivo, por isso vimos construindo o nosso elenco ao longo destes anos, vendendo, comprando, reforçando, reformulando. Faz parte, isso é assim que fazem as melhores equipas. Não é garantia de nada, mas queremos andar a competir como temos competido, andar a disputar competições como a Libertadores, a lutar por títulos. Temos que ser super competitivos e mesmo assim não significa nada que vamos ganhar, porque eu acho que já falei isso no início do jogo. Temos grandes treinadores em grandes países, Real Madrid, Cities, e nem sempre ganham, portanto, mas são equipas que se reforçam, mas sim, é verdade. Mas também já vos disse muitas vezes, vocês já me ouviram dizer muitas vezes que eu acredito no jogo coletivo, acredito nas dinâmicas coletivas, acredito que nenhum individualmente faz falta e todos fazem falta. Acredito na dinâmica coletiva, acredito que todos perdemos, acredito que todos ganhamos, não acredito nos heróis, não acredito nos vilões, mas isto para mim é futebol. Eu vejo o futebol como uma micro-sociedade, vejo o futebol como de forma coletiva, não o vejo de forma individual, mas tenho que aceitar que há quem o veja assim, que se cria heróis e vilões, mas eu recuso-me a ver o futebol dessa maneira. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E hoje, dentro desse coletivo, dessa mini-sociedade, um indivíduo acabou se destacando por, infelizmente, ser o último jogo dele aqui no Allianz Parque. Queria que você falasse como foram as horas pré esse jogo do Estevão e também a importância de outros indivíduos dentro desse coletivo do Palmeiras, marcando gols como Rafael Veiga, que há um tempo estava precisando voltar a marcar para talvez recuperar a confiança, e o Paulinho, que pela primeira vez marcou com a camisa do Palmeiras. Boa noite. Olha, eu acho que os jogadores todos percebem que o nível da concorrência aumentou, e isso é bom, porque em função das competições que nós temos, podemos trocar, e nós fomos buscar esses jogadores mesmo para isso, para que os jogadores entendam que temos que estar sempre na máxima força, temos que estar sempre a treinar com a máxima intensidade, porque a nossa equipa é uma equipa que gosta de intensidade, gosta de dinâmica, não gosta que parem o jogo, que travem o jogo, que o goleiro caia para o chão. Não é a nossa filosofia, não é assim que nós gostamos, embora haja muitas equipas que o fazem, e está certo, é uma forma de cada um puxar o jogo para o seu ritmo, e nós gostamos de um ritmo alto, um ritmo intenso. E para isso precisamos de concorrência, precisamos de jogadores com esta frescura e que dá mais soluções ao treinador. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Tales. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui. E depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A,
o chamamos para cima e fixamos, e depois tem a ver com a qualidade deles, mas é o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Tá aí, portanto, o Abel Ferreira falando sobre a saída iminente, né? De um dos principais jogadores do time, o Estevão, uma promessa que vai para o Chelsea. Se você permitir, a gente tem como colocar aqui, você que manda no programa. Colocar o campinho, porque a gente estava explicando sobre a função do Paulo. É isso, torcedor do Alviverde. Esse foi o videozinho que separei para vocês aí, com o corte do Troca de Passe, todo o crédito aí ao Troca de Passe, com essas informações e análises desse pós-jogo do Verdão contra o Sport Cristal e pela Libertadores da América, no qual o Verdão passou o trator aí em cima do Sport Cristal e venceu por 6-0. É isso mesmo, 6-0. E esse foi o último jogo aí do Estevão aí pelo Palmeiras, pela Libertadores. Se não me engano, agora o contrato só libera o jogador para jogar o Mundial de Clubes, depois ele vai sair do Verdão. Vitória muito expressiva do Palmeiras aí na Libertadores. Muito bom para dar uma confiança a mais, um gás a mais. O Verdão aí que vem de 6 vitórias consecutivas na Liberta. Então tá muito confiante aí, né? Tudo dando muito certo pro Verdão. E o Verdão também que está em primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. Uma excelente campanha aí, né? Que vem fazendo. Com seu maravilhoso técnico também à frente. Comandando muito bem esse time. Então tudo dando muito certo para o Verdão aí, né? Palmeiras que tem como seu próximo confronto aí o Cruzeiro, na casa do Cruzeiro neste domingo e pelo Campeonato Brasileiro. Seria de extrema importância vencer esse jogo, pois o Cruzeiro está aí, né, na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Então um joguinho meio que direto ali, né, conquistando esses 3 pontos em cima do Cruzeiro. Já vai abrir mais uma vantagem aí para cima do Flamengo e também abre uma boa vantagem para cima do próprio Cruzeiro, que está em terceiro colocado, uma vez que o Palmeiras está em primeiro colocado, né? Então o Verdão aí tem alguns dias agora de descanso para poder vir com força máxima para esse próximo jogo contra o Cruzeiro, depois dessa grande e expressiva vitória aí por 6-0. Meus amigos, vai ficar complicado para os rivais aí, né? Não vou ter muito o que fazer. E o Verdão veio para conquistar mais títulos aí nessa temporada 2025, ao comando aí do Abel Ferreira. No mais é isso, venho trazendo vídeo para vocês todos os dias com todas as informações a respeito do Palmeiras aqui no nosso canal Verdão News. Espero que tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que é de extrema importância para estar sempre acompanhando todas as notícias, pré-jogo, pós-jogo, escalação, tudo vocês vão encontrar aqui no nosso canal de notícias do Verdão News. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo.